Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Porque se confessar com o Padre, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Esta é uma pergunta que muitos protestantes fazem a si mesmos e também indagam os católicos. Quer saber a resposta? Fique conosco neste momento de formação e que de hoje, sobre confissão. Em João 20:23, Jesus vai falar a seus discípulos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiveres, serão retidos. Ora, como os discípulos poderiam perdoar pecados se as pessoas não viessem contar para eles os seus pecados? Lógico que os discípulos não eram adivinhos. Por isso, havia sim a necessidade da confissão desde a época de Jesus. Onde está isso na Bíblia? João capítulo 20, versículo 21. Vai nos dizer que antes que ele lhes concedesse o poder de perdoar pecados, Jesus disse aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai para a remissão dos pecados, Cristo também envia os apóstolos e seus sucessores para reconciliar os pecadores com Deus. No versículo 22, depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. O Senhor sopra sobre os apóstolos e depois dá-lhes o poder de perdoar e reter os pecados. O único momento nas Escrituras onde Deus respira sobre o homem está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quando o Senhor assopra a vida divina no homem. Quando isso acontece, uma transformação significativa ocorre. Eis no gesto de Jesus um simbolismo importante. Já João, no versículo 23, Jesus vai dizer: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Ora, porém, para que os apóstolos exerçam o dom de perdoar os pecados, o penitente deve confessar os seus pecados verbalmente, porque os apóstolos não podem ler as suas mentes, nem tem bola de cristal e nem são adivinhos. Mateus, versículo 6 do capítulo 9 e Marcos 10, versículo 10 do capítulo 2, Cristo, enquanto verdadeiro homem e verdadeiro Deus, perdoou pecados como homem, não como Deus, a fim de nos convencer de que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Lucas, capítulo 5, versículo 24, também aponta que a autoridade de Jesus para perdoar os pecados é de homem, não de Deus. Os autores dos evangelhos registram isso para nos convencer de que Deus deu autoridade a Jesus enquanto homem.
Essa autoridade foi transferida de Cristo aos apóstolos e depois, posteriormente, aos seus sucessores, os sacerdotes. Mateus capítulo 18, no versículo 18, os apóstolos receberam a autoridade de ligar e desligar. A autoridade para ligar e desligar inclui também a administração e remoção de penas temporais devido ao pecado. Os judeus compreenderam isso desde o nascimento da igreja primitiva. Também temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O ministério da reconciliação foi dado aos embaixadores da igreja. Esse ministério de reconciliação refere-se ao sacramento da reconciliação, também chamado de sacramento da confissão ou penitência. Tiago, no capítulo 5, versículo 15 a 16, no versículo 15, exatamente vemos que os pecados são perdoados pelos sacerdotes no sacramento dos enfermos. Este é outro exemplo da autoridade do homem de perdoar pecados na terra. Em seguida, no versículo 16, Tiago diz: portanto, confessar nossos pecados uns aos outros, em referência aos homens dos quais se trata o versículo 15, os pais da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É um versículo muito polêmico entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. Mas ele é livre para decidir como a sua mediação seria aplicada a nós. O Senhor escolheu usar sacerdotes de Deus para realizar a sua obra de perdão. Levíticos capítulo 5, versículo 4 a 6, depois no capítulo 19, versículo 21, 22, no mesmo livro da Antiga Aliança, Deus usou os sacerdotes para perdoar e expiar o pecado dos outros. Então aqui nós temos várias passagens bíblicas onde mostram exemplos de perdão dos pecados, exemplos de sacramento da confissão, a necessidade e prática da confissão oral dos pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai ensinar claramente que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, não apenas em particular com Deus. Tiago, no versículo 16, deve ser lido no contexto de Tiago, capítulo 5, 14 e 15, que está se referindo ao poder de cura física e espiritual dos sacerdotes da igreja. Assim, quando São Tiago diz, portanto, no versículo 16, ele refere-se aos homens sobre os quais escreve no versículo 14 e 15. Esses homens são os sacerdotes ordenados na igreja, a quem devemos confessar os nossos pecados. Atos capítulo 19, versículo 18. Muitos chegaram a confessar os pecados por via oral e divulgar suas práticas pecaminosas. Confissão oral era prática da igreja primitiva, tal qual como é
hoje. Mateus capítulo 3, versículo 6, Marcos capítulo 1, versículo 5, novamente isso mostra as pessoas confessando seus pecados diante de outros como uma prática histórica. Aqui, no caso, a João Batista. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, este versículo refere-se também à prática histórica de confessar os pecados e fé na presença de muitas testemunhas. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e nos perdoa e nos purifica. Mas devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Números capítulo 5, versículo 7. Este mostra que as práticas históricas de publicamente confessar os pecados e fazer a restituição pública já era realizada naquela época do Antigo Testamento. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14, mesmo que os pecados sejam perdoados, há a devida consequência que o pecado vai acarretar ao perdoado. Por exemplo, Davi foi perdoado, mas o seu filho ainda foi levado. Aí acontece a consequência do pecado. Neemias capítulo 9, versículo 2 a 3, os israelitas ficavam de pé diante da assembleia, confessavam pecados publicamente e intercediam para o outro. Essa prática ainda acontece na Igreja Católica durante o ato penitencial no início da Santa Missa. Então aqui nós vemos algumas passagens bíblicas que nos mostram a prática do perdoar pecado, a prática de confessar-se ao outro. Agora, você já percebeu uma onda que está no ar, onde tudo que é cristão vira brincadeira? E recentemente você pôde constatar nas redes sociais um padrezinho desenhado, e aquele padrezinho conta para você qual a sua penitência diante de um pecado seu. Aquele momentozinho ali de confissão é uma forma de desacralizar a confissão. Também nos reality shows da televisão brasileira tem se percebido constantemente a forma como eles tratam o tão precioso confessionário. Levando o confessionário a estes ambientes de reality show, eles fazem com que a imagem do confessionário seja um local de julgamento e até mesmo de condenação, porque todos que entram ali são para julgar e condenar alguém a sair da casa onde eles estão confinados, fazendo assim uma aversão ao que é o confessionário para se realizar este maravilhoso sacramento que é o sacramento da penitência. No confessionário, onde estamos diante do sacerdote, estamos diante ali de Jesus em persona, onde ele vai ouvir os nossos pecados e vai nos dar a sua bênção. Portanto, como cristão, não permita com que a desacralização do confessionário chegue até você através da mídia, através da televisão, fazendo com que muitos cristãos passem a olhar para o confessionário como algo simples e banal, que não nos oferece bênção de Deus. Ao contrário, quando você estiver indo para um confessionário confessar-se com o padre, primeiro, tire um momento para refletir sobre a sua vida.
Verifique tudo aquilo que passou no decorrer da sua vida, no decorrer daquela semana, no decorrer daquele período em que você está sem se confessar. Faça uma reflexão e observe o que é mais importante apresentar para o sacerdote para receber a absolvição. Faça uma reflexão onde você irá refletir tudo aquilo que você fez no decorrer deste período que desagradou a Deus, aos irmãos e a você mesmo. Faça um momento de silêncio, se retire, fique num ambiente mais tranquilo. Depois de refletir tudo isso e de observar principalmente os pontos mais graves que você guarda no coração, pare e pense: eu realmente estou arrependido deste pecado? Eu realmente estou determinado a mudar esta situação na minha vida? Se sim, procure um sacerdote imediatamente. Quando estiver diante do sacerdote, não espere que ele faça perguntas a você. Você deve tomar a iniciativa dizendo: Padre, dê-me a sua bênção, porque eu pequei. A última vez em que eu me confessei foi no dia tal. Em seguida, você começa a contar os seus pecados. E os meus pecados, Padre, são os seguintes. E você vai contando todos os seus pecados para ele, principalmente aqueles mais graves, aqueles que realmente é envergonhoso de se falar. Não se preocupe, ele estará lá para lhe abençoar e para lhe absolver de todo e qualquer pecado. Não precisa também contar uma história, não precisa também contar um relato e dizer quem foi o culpado, quem deixou de ser o culpado e apontar terceiros. Lembre-se, o pecado é seu e você deve apenas dizer o pecado de forma simples, de forma rápida, de forma objetiva. Depois que você sair do confessionário, faça novamente um esforço de ficar sozinho. Vá ao sacrário, isso mesmo, diante do Senhor sacramentado. Reflita em tudo aquilo que você comentou com o padre dentro do confessionário. Observe a penitência que ele lhe deu. Se for possível naquele momento já cumprir a sua penitência, cumpra a sua penitência. Louve e agradeça a Deus que pela sua misericórdia deu a cada um de nós este dom maravilhoso, este presente do céu que é o sacramento da confissão. E dessa forma, louve e agradeça a Deus porque todos os seus pecados realmente estarão perdoados e apagados da memória de Deus. Depois de louvar e agradecer a Deus pela graça alcançada do perdão, procure fazer um esforço para viver uma vida nova em Cristo, evitar lugares que sejam propícios para a queda, lugares onde o pecado está lá só lhe esperando e que com a certeza de você indo àquele lugar, novamente você vai pecar. Evite esses lugares, evite pessoas que sejam motivos de queda para você. Procure ser um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, renovado no Senhor, a partir do sacramento da confissão. Um cristão que louva e bendiz o nome de Deus e que tenha certeza de que Deus estará com você em todos os momentos. Se você gostou deste vídeo, curta abaixo do vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Convide também seus amigos para participar conosco deste canal de evangelização cristã. Inscreva-se abaixo do vídeo. Fique todos com Deus e até o próximo. E que de hoje, se Deus assim permitir. Curta e compartilhe. Evangelização e conhecimento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Convide seus amigos para participar.